O secretário de Saúde está na linha, ele pediu para falar, para poder entrar também nesse debate. Secretário doutor Geraldo Medeiros, boa tarde. Boa tarde, Nilvan, Victor e os ouvintes do Correio Debate. Acho que é importante esse debate, esclarece melhor a opinião pública, mas eu gostaria de enfatizar que o governo do Estado, ele utiliza a hidroxicloroquina desde o início dessa pandemia, no Hospital Clementino Fraga, no Hospital Metropolitano. Agora, cabe ao governo do Estado ter a sua opinião própria, né, dos técnicos. Mas o seu secretário adjunto acabou de dizer que não usa, a rede não usa. Não, veja bem, Dilma, o que nós não concordamos, e aí eu acho que nós temos essa prerrogativa, é de usar este medicamento em pacientes com sintomas leves a nível ambulatorial. O que nós usamos, e usamos desde março, no Clementino Fraga, no Metropolitano, é a associação azitromicina e hidroxicloroquina em pacientes hospitalizados, porque nós achamos que esses pacientes devem ser avaliados com eletrocardiograma, com provas de função hepática, com a avaliação se eles têm algum problema de retina. Essa droga ela não é inócua. Apesar de ser uma droga usada há 71 anos pelos reumatologistas, né, ela tem seus eventos adversos. E quando o médico prescreve um medicamento para o seu paciente, a primeira coisa que ele tem de pensar é na segurança do paciente. Daí a nossa cautela, neste momento, em relação ao uso da hidroxicloroquina, do jeito que o Ministério da Saúde preconiza. E essa não é só a opinião da Secretaria Estadual de Saúde da Paraíba. Existem inúmeros trabalhos no mundo mostrando que ainda não existem evidências científicas da ação, da efetividade da hidroxicloroquina no combate ao coronavírus. Essa é a nossa opinião, sem criar aquele ambiente de antagonismo em relação à hidroxicloroquina, até porque nós, como médicos, estamos torcendo para que ela tenha o efeito desejado e que não só a hidroxicloroquina, mas também o plasma convalescente que nós iniciamos hoje, autorizamos o início na Paraíba, pioneiro no Nordeste, na utilização de soro de paciente que já teve o coronavírus em pacientes hospitalizados graves nas nossas UTIs. Isso é o que a gente chama o plasma convalescente e está sendo iniciado, inclusive já foi colhido a primeira transfusão para que seja iniciado esse trabalho com 100 paraibanos. O Estado já está usando hidroxicloroquina aliada à azitromicina em pacientes que estão internados? Sim, já desde março. E por que é que as autoridades de saúde, em toda entrevista, condenam o uso do remédio? É isso que, secretário, que está pegando, de certa forma, causando a polêmica, porque tanto o senhor como o doutor Beltrame se transformaram no Estado como os líderes de um movimento junto com o governador que condena o uso de um remédio que na rede privada estão dando desde o mês de março, né? E muitos médicos dizem que talvez o número de óbitos na rede privada tenha sido também por conta do avanço no uso logo no começo dos sintomas e que o Estado também está usando. Então fica uma situação dupla, porque vocês lideram o movimento de condenar o medicamento, mas a rede hospitalar do Estado está usando. Bom, não é a opinião do secretário de Saúde da Paraíba, nem do secretário de Gestão Hospitalar, nem do governador. Isso é a opinião da maioria dos trabalhos científicos que mostram, não especificamente, a utilização da hidroxicloroquina com a azitromicina, que inclusive, que determina mais eventos adversos quando se faz essa associação. Mas a utilização em pacientes com sintomas leves, porque isso não é uma droga, como eu falei, inócua.
Agora, não temos nenhum preconceito contra o uso da hidroxicloroquina e eu acho até que nós devemos perder essa noção de um fla-flu, né? Um grupo... Mas esse Fla-Flu, quem tá criando são as autoridades, secretário. Entendeu? A Secretaria Estadual de Saúde e o secretário, ela tem uma responsabilidade muito grande na autorização do uso de uma droga, Milton. Eu sei. Então, se nós adotarmos como médicos essa política de utilizar medicamentos experimentalmente, né? Existem inúmeros medicamentos aí sendo testados experimentalmente. A hidroxicloroquina é uma delas. Inclusive, o último trabalho desta semana já mostra que ela não tem ação em células respiratórias de humanos. Foi testado em macacos, foi testado em humanos, não houve nenhuma resposta. Então, isso são evidências científicas, é a ciência que nós não podemos nos contrapor a mesma. Agora, mas aí os médicos que estão usando a hidroxicloroquina, médicos, colegas seus que estão receitando para os pacientes, atestam que as pessoas avançam no tratamento. O senhor, no momento que faz isso, diz respeito até seus colegas médicos. O médico ele tem toda a autonomia e a prerrogativa de prescrever a hidroxicloroquina, né? E o próprio protocolo do Ministério da Saúde mostra que ele obrigatoriamente tem de conseguir do paciente a ciência e o termo de consentimento do paciente. Então, se fosse uma droga que não houvesse nenhum questionamento, não haveria necessidade do Ministério da Saúde exigir esse termo de ciência e aquiescência na utilização desse medicamento pelo doente. Agora, medicina é assim, existem opiniões divergentes, né? Não só na medicina, mas você que é advogado, existem opiniões contrárias. Claro. Então, nós temos de respeitar a opinião dos que dizem que são favoráveis e outros que se contrapõem. Mas é fundamental que nós estamos torcendo para que a hidroxicloroquina funcione realmente. É isso que a gente quer, que a população melhore e que salve vidas. Exato. Agora, tem pacientes que respondem. Eu já conversei com vários pacientes que utilizaram a hidroxicloroquina e que referiram a melhora dos sintomas num espaço curto de tempo. Sim. Também conversei com inúmeros pacientes que não melhoraram. Né? Depende do tempo que ele é utilizado, então depende de uma série de elementos, fatos médicos que têm de ser levados em consideração e, ao mesmo tempo, você imagina se a gente liberar essa hidroxicloroquina num volume de pessoas que ela está sendo utilizada nesse momento e daqui a 6 meses ser identificado que morreram tantas pessoas em decorrência da utilização. Mas é importante o médico ter a liberdade para prescrever, secretário, porque daqui a 6 meses a gente pode constatar que se as pessoas que poderiam ter recebido o remédio e não receberam, morreram e poderia estar vivo. E essa conta vai chegar se for comprovado isso para muita gente. Isso é o que nós chamamos de medicina placebo, né? Isso é muito utilizado em experimento, em processo de experimentação, mas eu acho que é válido esse diálogo. Exato. O importante é que nós não transformemos esse diálogo que tenha um único objetivo, assistência à saúde, melhorar e evitar a morte. E o senhor peça ao doutor Beltrame para amenizar o discurso, porque termina o discurso dele. O senhor agora foi mais ameno, vai de um entendimento, de analisar as coisas pontualmente. Mas ele parece torcedor do Fla-Flu, que vai logo para cima para desmoralizar, inclusive, os médicos que estão na rede pública receitando o remédio. Doutor Geraldo, só para ajudar no debate, me permita, o que é importante é que o Estado não nega o remédio, porque a impressão que eu tive é que existe uma negativa do Estado para com o remédio. E como a gente vai recebendo vários relatos de pessoas que estão utilizando,
fica parecendo que está usando no paralelo. Parece que é uma coisa ilegal. Clandestina, né? Clandestina. Enfim, o senhor agora esclarece. Não, o Estado utiliza. O Estado está utilizando na sua rede. É importante fazer esse debate nesse aspecto, exatamente. Né? É uma incógnita ainda, mas os médicos têm toda a autonomia e a prerrogativa de utilizarem a hidroxicloroquina, ressalvando, aí eu volto a afirmar, ressalvando, o doente tem de assinar um termo de ciência e consentimento, isso não é ideia nossa, está lá, pode ler no protocolo do Ministério da Saúde. Claro. Isso. Claro. Então, se fosse uma droga inócua, não haveria, e se já houvesse o convencimento da sua efetividade, não haveria necessidade desse termo de consentimento. Isso tem que ser esclarecido à opinião pública. É verdade. E eu acho que o debate é interessante. É salutar. E o importante é que a gente não leve para o lado de que nós estejamos radicalizando e nos opondo à utilização da hidroxicloroquina. Nós temos uma opinião pessoal e a hidroxicloroquina, aliás, não é pessoal, é da Secretaria Estadual de Saúde, ela não deve ser usada em pacientes com sintomas leves da doença. Essa é a nossa opinião no momento. Podemos até mudar futuramente ou confirmar tudo que nós estamos dizendo nesse momento. Eu acho que, inclusive, o senhor tem que ter uma opinião pessoal. Eu já acho que a Secretaria não pode ter uma opinião definida sobre isso, porque o objetivo da Secretaria é adotar o procedimento que salve mais vidas. Eu, inclusive, gostaria... O senhor pode ter sua opinião, mas sua opinião não pode ser a opinião da Secretaria, porque a Secretaria é o ente do Estado que cuida da saúde da coletividade. Mas eu tenho que ter a opinião, porque quem assina e quem... Não, eu sei, o senhor tem que ter futuramente... opinião, mas quem se responsabiliza pela vida do paciente foi o médico que atendeu ele lá no hospital, lá na ponta. Eu lembro sempre, e foi recente, é uma droga que era milagrosa para o câncer, a feniletolamina, foi inclusive autorizada por pressão pela Anvisa naquela época, e hoje se configurou que a mesma não tinha validade nenhuma. Então, isso aí, essa cautela que nós temos como gestores da saúde de não autorizarmos a utilização de uma droga como uma panaceia e depois não ter efetividade nenhuma, ser comprovada através de trabalho científico. Doutor Geraldo, meu tempo aqui estourou, mas eu preciso lhe fazer uma pergunta. Nós estamos vendo os casos surgirem com mais intensidade no interior do estado. A sua perspectiva, o senhor é sempre convidado a opinar com relação às medidas de isolamento. Enfim, estamos vivendo uma semana talvez a mais dura, com medidas mais duras. A tendência é que o governo possa, nos próximos dias, com esse avanço no interior, tomar medidas ainda mais severas no sentido de preservar o isolamento das pessoas. Essa é a sua sensação? Parece que a gente está subindo esse pico agora? Certeza, Vitor. Inclusive, ontem nós recebemos um telefonema do ministro da Saúde, o general Pazuello, e nós dialogamos justamente sobre isso, a preocupação dele agora e os números e os estudos que eles têm no Ministério da Saúde, é que Recife, Fortaleza, cidades capitais, as metrópoles estão sendo controladas e agora o vírus está se disseminando por todo o interior do Brasil. Inclusive, ontem nós passamos o dia em Campina Grande, que será, nos próximos 20 dias, na próxima semana, números cada vez maiores de casos confirmados. Aí nós levamos 10 respiradores para Campina Grande. Estamos esperando, daqui para sábado, mais 30 respiradores. Estamos montando uma estrutura como montamos aqui em João Pessoa. Sim. Durante esse pico. Então, essa vertente da interiorização do vírus, ela é verdadeira. Então, é possível a gente constatar que junho será também um mês de isolamento, uma vez que o vírus agora ele começa a chegar com mais intensidade no interior. É uma tendência isso, né? Não, nós estamos num período já longo, né, de mais de 60 dias, né? Então, eu acho que a população
não suporta mais muito tempo com esses segmentos econômicos. Então, é claro que nós temos essa compreensão também e acredito que nos próximos, até o final do mês, pouco tempo, nós tenhamos outras diretrizes em relação à condução desse processo, até porque nós estamos, a nossa esperança, né, se houver a receptividade da população em relação a esse isolamento até o final do mês, é que essa curva comece a entrar num processo de decréscimo. Secretário, muito obrigado pela participação, secretário. Boa tarde a todos. Um abraço.